Você como conselheiro de administração, qual que é o papel do conselheiro de administração nesse contexto de implementação do ESG? E principalmente a segunda pergunta, além do papel, é uma exigência da sociedade ou é sobrevivência das empresas atuais? Acho que são as duas coisas. E primeira coisa, só vai entrar, a pauta ESG só tem condição de entrar numa empresa se entrar via conselho. Porque é o conselheiro que vai entender o quanto vai custar isso para o acionista. Agora, se você imaginar que 43% do capital que gira em bolsa, né, da capitalização mundial, está na mão de investidores institucionais, esses investidores institucionais atuais, BlackRock, Vanguard, os grandes grupos de investidores institucionais, a agenda deles é ESG. Eles já estão nisso. Então, eles só vão aplicar, 43% do dinheiro em bolsa só vai aplicar naquelas empresas que estejam nessa direção. Esse é um ponto. Agora, por que isso é 43%? Porque isso é quando a gente viu nos últimos dados do OCDE, isso chama atenção. Mas assim, como assim? Né? 43% é muita gente num foco só. Né? Porque eles já perceberam que a sociedade mudou. A Europa já estava trabalhando numa matriz limpa, né? Para 2050, 50%, 2030, 50-50, matriz limpa e matriz limpa. Só que a guerra da Ucrânia mostrou o contrário. Ainda não, gente. Vale a matriz limpa, sim, mas mostrou que o europeu não vive sem gás. Sim. Porque tem inverno. Então, é uma agenda que ganhou muita força com a pandemia, todo mundo quer um país limpo, o discurso não é invalidado por nada, mas a força de fazer as coisas para amanhã, a execução. Vai estar em execução. E vai depender das empresas comprarem isso, porque isso é mudança de processo industrial. Isso é 7, 8 anos, você não muda, mas você já tem várias empresas, né? Os grandes players já perceberam que não tem volta. Até porque a gente viu na COP, né, que teve agora recentemente, que tem, claro, sempre inúmeras promessas válidas, mas o pessoal está cobrando já essa execução. Execução. E aí, o que é a execução no processo? Você mudar seu processo industrial. Então, vamos analisar uma coisa, né? Estamos falando de carro elétrico, nós estamos falando de Elon Musk, tudo que vocês quiserem. O que é um carro elétrico? Ele é baseado em bateria recarregável de longa duração. Bateria recarregável de longa duração, você está me chamando para abrir. É lítio e grafeno. Quanto mais lítio eu tiro da terrinha, mais CO2 eu jogo. E mais água eu poluo. Que são dois problemas sérios do environment, do ecossistema planetário. E quando falamos de ESG, sempre carro elétrico Carro tá elétrico voga, como né? exemplo. Então as pessoas precisam ter noção que é um processo. Que nós estamos falando de um processo produtivo que as pessoas, assim, eu não estou invalidando o discurso, eu quero também um planeta limpo. Mas calma lá, como é que vai ser essa equação? Que é carro elétrico? Como é que vai ser? Você vai poluir mais, você vai julgar mais. Porque a forma como nós estamos agora, as mineradoras, eu posso dizer que estamos, né? Já está mudando os seus processos, mas isso tem um time que precisa ser colocado. O conselho precisa saber disso. O conselheiro tem que saber que tem um time. Ele tem que entrar com a pauta, mas ele não vai ver isso, porque ele vai ficar 2 anos no conselho. Ele tem que entrar com a pauta, tem que forçar a pauta, mas ele tem que ter juízo. Porque não é para hoje, ele não pode te falar, não vamos fazer isso de hoje para amanhã. Como assim? Tem que fazer, tem que ter o meio termo, né? Tem que ter equilíbrio trazer essa agenda para um conselho, entender o ciclo de vida, porque tem empresa brasileira que mal e porcamente tem um governança compliance e risco. Né? Que era, antes da pandemia, o direcionador básico que as empresas estavam trabalhando. O mínimo de governança você precisa ter, o máximo de compliance, porque a responsabilidade de pessoa física é grande. Hoje é a canetada. Hoje um conselheiro, ele sabe que a canetada ele tem responsabilidade naquilo ali. E tinha uma matriz de risco que você tinha que colocar. As empresas estavam se estruturando para isso. De repente cai um ESG no colo. Se a pessoa não está nem blindada sobre o ponto de vista, onde a sua exposição civil e criminal é grande demais por conta de todos esses processos, como é que você vai falar de ESG? Então o conselheiro tem que chegar e entender aonde é que essa empresa está, o que ela precisa ali nesses 2 anos para você fazer. Vem com a pauta, mas ele tem que estar focando em mudar o patamar de evolução da empresa, entender o ciclo de vida e tentar, né, diminuir, digamos assim, a distância dessa agenda ESG.